Olá, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal de estudos. Hoje nós vamos dar continuidade à leitura do Código Penal Brasileiro, a partir do artigo 171 até o artigo 179. Vamos falar de estelionato e outras fraudes. Essa nossa leitura está atualizada conforme a legislação vigente de 2026, tá bom? Vou colocar aqui na tela para vocês a apresentação da leitura de hoje. Aqui nessa tela, vocês acompanham comigo qual será o conteúdo abordado neste vídeo. Começando aqui pelo artigo 171, fala do crime de estelionato. Aí no artigo 171-A, vem as fraudes com ativos virtuais, valores mobiliários e ativos financeiros. E a partir ali do artigo 172 até o artigo 179, temos duplicata simulada, abuso de incapazes, induzimento à especulação, fraude no comércio e outras fraudes, fraude e abusos na fundação ou administração de sociedade por ações, emissão irregular de conhecimento de depósito ou warrant e fraude à execução. Temos atualizações de 2026 nessa parte do Código Penal, que já está contemplado aqui na nossa leitura, atualização pela Lei número 15.397 de 2026. Temos aqui, então, uma nova redação no artigo 171, inclusão da modalidade de cessão de conta laranja, que está disposto no artigo 171, parágrafo 2º, inciso 7, e a nova redação da fraude eletrônica e a revogação do parágrafo 5º e de seus incisos. Então, vamos comigo para a letra da lei. Vou colocar na tela para vocês acompanharem. Então, está na tela aí para vocês, capítulo 4, do estelionato e outras fraudes. Lembrando que ainda estamos na leitura do título 2 do Código Penal, que fala dos crimes contra o patrimônio. Vou tirar aqui a imagem para ficar melhor de acompanhar. Lembrando que a fonte da nossa leitura é o site do planalto.gov.br. Estelionato, artigo 171. Obter para si ou para outrem vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. A pena para esse crime é de reclusão de 1 a 5 anos e multa. Lembrando aqui que essa redação da pena foi atualizada agora pela Lei 15.397 de 2026, colocando aí uma pena de reclusão de 1 a 5 anos e multa. Parágrafo 1º. Se o criminoso é primário e é de pequeno valor o prejuízo, o juiz pode aplicar a pena conforme o disposto no artigo 155, parágrafo 2º. Vamos lembrar aqui, que no artigo 155, parágrafo 2º, nos diz que se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 a 2/3 ou aplicar somente a pena de multa. Então, o que nos diz nesse parágrafo pode ser aplicado aqui no crime de estelionato. Parágrafo 2º. Nessas mesmas penas incorrem quem? Qual é a mesma pena? Reclusão de 1 a 5 anos e multa. Então, nessa pena incorre quem? Inciso 1. Vende, permuta, dá em pagamento, em locação ou em garantia, coisa alheia como se fosse própria. Isso se chama disposição de coisa alheia como própria. Inciso 2. Vende, permuta, dá em pagamento ou em garantia, coisa própria alienável,
gravada de ônus ou litigiosa, ou imóvel que prometeu vender a terceiro, mediante o pagamento em prestações, silenciando sobre qualquer dessas circunstâncias. Isso se chama alienação ou oneração fraudulenta de coisa própria. Incorre nas mesmas penas quem defrauda mediante alienação não concedida pelo credor ou por outro modo a garantia pignoratícia quando tem a posse do objeto empenhado. Isso se chama defraudação de penhor. Nas mesmas penas incorrem quem defrauda substância, qualidade ou quantidade de coisa que deve entregar a alguém. É a fraude na entrega de coisa. Quem destrói total ou parcialmente, ou oculta coisa própria, ou lesa o próprio corpo ou a saúde, ou agrava as consequências da lesão ou doença, com o intuito de haver indenização ou valor de seguro. Chama-se fraude para recebimento de indenização ou valor de seguro. Agora, a fraude no pagamento por meio de cheque é quem emite cheque sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado ou lhe frustra o pagamento. E quem cede gratuita ou onerosamente conta bancária para que nela transitem recursos destinados ao financiamento de atividade criminosa ou que dela seja fruto. Isso se chama cessão de conta laranja, incluída pela Lei 15.397 de 2026. Então, esse inciso aqui, o inciso 7, né, que fala de quem cede gratuita ou onerosamente uma conta bancária para que outras pessoas transitem ali recursos destinados ao financiamento de uma atividade criminosa ou que seja fruto de uma atividade criminosa. Isso, então, é um crime aqui disposto no parágrafo 2º do crime de estelionato, que tem as mesmas penas do caput, que é a reclusão de 1 a 5 anos e multa. Vamos continuar a leitura agora para a fraude eletrônica, disposto aqui no parágrafo 2º-A. A pena é de reclusão de 4 a 8 anos e multa. Então, temos uma alteração na pena aqui para a fraude eletrônica. É outra pena, é de reclusão de 4 a 8 anos e multa, se a fraude é cometida com a utilização de informações fornecidas pela vítima. Então, veja aqui que a informação é fornecida pela vítima ou por terceiro induzido a erro por meio de redes sociais, contatos telefônicos, envio de correio eletrônico fraudulento, duplicação de dispositivo eletrônico ou aplicação de internet, ou por qualquer outro meio fraudulento análogo. Essa é uma redação nova também da Lei 15.397 de 2026, a fraude eletrônica. Parágrafo 2º-B. A pena prevista no parágrafo 2º-A deste artigo, considerada a relevância do resultado gravoso, aumenta-se de 1/3 a 2/3 se o crime é praticado mediante a utilização de servidor mantido fora do território nacional. Então, caso a gente utilize um servidor mantido fora do território nacional, temos ali a relevância desse resultado gravoso, aumentando a pena de 1/3 a 2/3. Parágrafo 3º. Apenas aumenta-se de 1/3 se o crime é cometido em detrimento de entidade de direito público
ou instituto de economia popular, assistência social ou beneficência. Estelionato contra idoso ou vulnerável. Parágrafo 4º. A pena aumenta-se de 1/3 ao dobro se o crime é cometido contra idoso ou vulnerável, considerada a relevância do resultado gravoso. E aqui temos o parágrafo 5º com os seus incisos que foram revogados, em 2026. E agora a letra do artigo 171-A. Organizar, gerir, ofertar ou distribuir carteiras ou intermediar operações que envolvam ativos virtuais, valores mobiliários ou quaisquer ativos financeiros com o fim de obter vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento, a pena será de reclusão de 4 a 8 anos e multa. Agora temos a duplicata simulada no artigo 172, que é emitir uma fatura, duplicata ou nota de venda que não corresponda à mercadoria vendida, em quantidade ou qualidade, ou ao serviço prestado. A pena para este crime é de detenção de 2 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Nas mesmas penas incorrerá aquele que falsificar ou adulterar a escrituração de livro de registro de duplicatas. Abuso de incapazes, artigo 173. Abusar em proveito próprio ou alheio de necessidade, paixão ou inexperiência de menor, ou da alienação ou da debilidade mental de outrem, induzindo qualquer deles à prática de ato suscetível de produzir o efeito jurídico, em prejuízo próprio ou de terceiro. A pena para este crime é de reclusão de 2 a 6 anos e multa. Induzimento à especulação. Artigo 174. Abusar em proveito próprio ou alheio da inexperiência ou da simplicidade ou inferioridade mental de outrem, induzindo a prática de jogo ou aposta, ou a especulação com títulos ou mercadoria, sabendo ou devendo saber que a operação é ruinosa. A pena é de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Temos uma pena mais branda aqui para o induzimento à especulação. Agora, a fraude no comércio, artigo 175. Enganar no exercício da atividade comercial o adquirente ou consumidor. Inciso 1. Vendendo como verdadeira ou perfeita mercadoria que é falsificada ou que está deteriorada, ou entregando uma mercadoria por outra. Nesses casos, a pena é de detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Parágrafo 1º. Alterar em obra que lhe é encomendada a qualidade ou peso de metal, ou substituir, no mesmo caso, pedra verdadeira por pedra falsa, ou por outra de menor valor, vender pedra falsa por verdadeira, vender como precioso metal de outra qualidade, temos aí uma pena de reclusão de 1 a 5 anos e multa. Parágrafo 2º. É aplicável o disposto no artigo 155, parágrafo 2º. Nesse caso aqui temos, novamente, a aplicação, do parágrafo 2º aqui, que nós já lemos em outra oportunidade. Vamos relembrar que se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, então o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção,
diminuí-la de 1 a 2/3 ou aplicar somente a pena de multa. Então, continuando, outras fraudes. Artigo 176. Tomar refeição em restaurante, alojar-se em hotel ou utilizar-se de meio de transporte sem dispor de recursos para efetuar o pagamento, a pena é de detenção de 15 dias a 2 meses ou a multa. Parágrafo único. Somente se procede mediante representação e o juiz pode, conforme as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Então, temos aqui no Código Penal expressamente que somente se procede mediante representação. E mesmo assim, se for representado, o juiz ainda pode analisar as circunstâncias e deixar de aplicar a pena. Fraudes e abusos na fundação ou administração de sociedade por ações. Artigo 177. Promover a fundação de sociedade por ações, fazendo em prospecto ou em comunicação ao público ou à Assembleia afirmação falsa sobre constituição da sociedade ou ocultando fraudulentamente, tá? Ou ocultando fraudulentamente fato a ela relativo, a pena é de reclusão de 1 a 4 anos e multa, se o fato não constitui crime contra a economia popular. Então, nesse caso, tem que analisar, né, o caso concreto. Parágrafo 1º. Incorrem na mesma pena, qual é a pena? 1 a 4 anos e multa. Se o fato não constitui crime contra a economia popular. Inciso 1. O diretor, gerente ou fiscal da sociedade por ações que, em prospecto, relatório, parecer, balanço ou comunicação ao público ou assembleia, faz afirmação falsa sobre as condições econômicas da sociedade ou oculta fraudulentamente, no todo ou em parte, fato a elas relativo. Inciso 2. Incorre também na mesma pena o diretor, o gerente ou o fiscal que promove por qualquer artifício falsa cotação das ações ou de outros títulos da sociedade. Incorre na mesma pena o diretor ou o gerente que toma empréstimo à sociedade ou usa em proveito próprio ou de terceiro dos bens ou haveres sociais sem prévia autorização da Assembleia Geral. Também incorre na mesma pena o diretor ou o gerente, no inciso 4 aqui, que compra, na verdade, o diretor ou gerente que compra ou vende por conta da sociedade ações por ela emitidas, salvo quando a lei o permite. Inciso 5. Incorre na mesma pena o diretor ou gerente que, como garantia de crédito social, aceita em penhor ou em caução ações da própria sociedade. Incorre ainda na mesma pena, no inciso 6, o diretor ou o gerente que, na falta de balanço, em desacordo com este, ou mediante balanço falso, distribui lucros ou dividendos fictícios. No inciso 7, incorre na mesma pena o diretor, o gerente ou o fiscal que, por interposta pessoa ou conluiado com acionista, consegue a aprovação de conta ou parecer. Inciso 8, incorre na mesma pena o liquidante nos casos dos números 1, 2, dos incisos, 1, 2, 3, 4, 5 e 7, que nós lemos. E, inciso 9, incorre na mesma pena o representante da sociedade anônima estrangeira, autorizado a funcionar no país, que pratica os atos mencionados nos incisos 1 e 2, ou da falsa informação ao governo. Parágrafo 2º. Incorre na pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa o acionista que, a fim de obter vantagem para si ou para outrem, negocia o voto nas deliberações de assembleia
geral. Emissão irregular de conhecimento de depósito ou warrant. Artigo 178. Emitir conhecimento de depósito ou warrant em desacordo com disposição legal, a pena é de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Né? Para quem quiser saber mais assim detalhado o que é esse warrant, eu já fiz uma pesquisa aqui, passar para outra página aqui, pedi para explicar de forma mais simples do que se trata esse crime, né? Só para encerrarmos o nosso vídeo. Então imagine que você deixa uma sacola de mercadorias guardada no guarda-volumes de uma empresa. Essa empresa te dá um recibo oficial. No mundo dos grandes negócios, esse recibo se chama conhecimento de depósito, que prova que a mercadoria é sua. E o warrant é um papel que você pode usar como garantia para pegar um empréstimo. Bom, o crime acontece quando o dono desse comércio cria a entrega desses papéis de forma errada ou mentirosa. Temos alguns exemplos práticos do crime, né? Que são praticados com esse crime, ou seja, um papel sem mercadoria. Quando alguém emite um recibo sem que nenhuma mercadoria tenha entrado no depósito, no comércio, ou seja, o papel é falso. Temos também a prática de registrar a quantidade errada. Quando registra no papel, por exemplo, que existem 100 sacas de café guardadas, mas na verdade existem só 50. E também quando emite ali 2 recibos diferentes para a mesma mercadoria, enganando 2 pessoas, ou seja, tem uma mercadoria repetida, passando para 2 pessoas diferentes. Tá? Por que isso é crime? Porque esses papéis eles valem dinheiro no comércio. As pessoas compram esses recibos ou emprestam dinheiro confiando neles. Se o papel for irregular ou falso, quem comprou vai tentar pagar a mercadoria e descobrirá que foi enganado. Então, esse crime existe para proteger a honestidade e a confiança nos negócios. E voltando aqui, né, lembrando que a pena para esse crime é de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Tá? Essa pesquisa que eu fiz para mostrar para vocês foi só para entender melhor do que se trata esse artigo 178 do Código Penal. Temos agora a fraude à execução. Artigo 179. Fraudar execução, alienando, desviando, destruindo ou danificando bens ou simulando dívidas. A pena é de detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Parágrafo único. Somente se procede mediante queixa. Então, temos aqui explicitamente o Código Penal dizendo que esse crime se procede somente mediante queixa. Fraude à execução. E para fechar o entendimento desse artigo aqui, também fiz a pesquisa para entender melhor que, em termos simples, esse crime acontece quando uma pessoa que está sendo processada na justiça para pagar uma dívida esconde, destrói ou finge doar seus bens de propósito, para que o juiz não encontre nada para penhorar e pagar o credor. A pena prevista é de detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Diz aqui, né? Voltando aqui, confere aqui, detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. E assim terminamos mais um capítulo do Código Penal brasileiro. Pessoal, continue acompanhando o canal, que o próximo vídeo será da receptação e das disposições gerais desse título do Código Penal brasileiro, com as atualizações recentíssimas de 2026. Espero vocês curtam, comentem, ativem o sininho para receber a notificação do próximo vídeo de estudos aqui no nosso canal e bora estudar!